Pastor Danilo, muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Boa noite. É bom estar aqui com você hoje. É bom participar desse bate-papo. Que coisa boa, meu caro. Me escuta bem, Pastor Danilo? Alto e claro, meu querido. Ok, positivo e operante. Estou te ouvindo bem também. Opa! Isso A aí. imagem está aí ótima. Então vamos já dar início aqui. Tudo. Rapidamente, gostaria de dar uma palavra de introdução, agradecendo a presença de todos vocês que nos acompanham, que têm uma estima e um carinho pelo trabalho do Colégio William Carey. Nós estamos no nosso terceiro ano de atuação, graças a Deus. Trabalhamos hoje da educação infantil, começando com o maternal fase 1, crianças de 2 anos, e vamos até o pré-2, encerrando assim o ciclo da educação infantil. Graças a Deus, desde o ano passado, nós trabalhamos já com o ensino fundamental. Em 2021, eu anuncio aqui, em primeira mão, pastor Danilo, aproveitando a sua presença, que nós Sim. teremos aí 3 turmas do ensino fundamental, Que coisa primeiro, boa. segundo e terceiro ano. O Colégio Excelente. William Carey é uma obra missionária. Ele nasce na igreja local, no coração de cristãos, com destaque para esse que vai falar a vocês, que é o pastor Danilo, que faz parte do projeto desde o começo, e eu tive a honra de ser convidado por ele, pela diretoria da Igreja Aliança do Calvário, do Defesa do Evangelho, que são grandes apoiadores do Colégio William Carey, para fazer parte dessa equipe, para servir como diretor. Pastor Danilo, estou muito feliz em estar em Franca, em Que bom. conviver novamente com vocês, há 3 anos aqui com a minha família, e graças a Deus o Colégio William Carey vai bem. Mais uma vez eu cumprimento aqui todos os pais dos nossos alunos, notei aqui a presença também da Soraya, mãe do Flávio, também do Colégio William Carey, do Marcos, sejam todos bem-vindos. Hoje é o encerramento de uma espécie, pessoal, de rememoração, de comemoração do legado de William Carey. Nós fizemos 3 frentes de atividades. A primeira foram vídeos, onde vocês ali participaram, eu fiquei muito feliz, onde vocês contemplaram as nossas professoras, a nossa equipe, falando um pouco do legado de William Carey de maneira sucinta, com vídeos curtos, e ali esses vídeos rodaram aí o nosso país, quiçá até fora do nosso país, e também fizemos várias inserções de pensamentos de William Carey. E semana passada fizemos uma live onde eu e o professor Bruno, nosso querido coordenador pedagógico, abordamos, pastor Danilo, o legado de William Carey. Que Falamos da bom. história, da vida e da obra de William Carey. E hoje, como cereja do bolo, pessoal, como grande fechamento, meu amigo, nosso querido pastor Danilo, que é pastor da Igreja Aliança do Calvário, diretor do Defesa do Evangelho. Danilo é bacharel em Direito, também se especializou em Teologia do Novo Testamento, como pós-graduação, e hoje é mestre, né, também de Teologia. Para muitos aqui, ele já é uma figura conhecida ali na EBD, na escola dominical da Igreja Aliança do Calvário, com ensino bíblico. E hoje, pessoal, nós aqui mostramos para vocês o espírito do Colégio William Carey. O Colégio William Carey não é uma EBD. O Colégio William Carey é uma escola que transmite conhecimento acadêmico das disciplinas, mas com as ferramentas da educação cristã clássica, nossos professores, transmitem humanidade para os nossos alunos. E é isso, com o apoio da igreja local, nós estamos caminhando bem, com ensino de qualidade centrado na pessoa de Cristo. E hoje, como eu disse, para fechamento, o pastor Danilo vai tratar da excelência educacional de William Carey. Pastor Danilo, com essas rápidas palavras de introdução, eu lhe recebo de maneira calorosa e fica à vontade, meu querido, a palavra está contigo. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Caio. Obrigado por essa oportunidade. Eu não sei, tá dando para ouvir bem? Tá bom aí? Jóia. Perfeito. Vamos seguindo então, né, o bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre a excelência educacional, a excelência acadêmica, né, de William Carey. Quem foi esse homem, né? Quem foi William Carey? Nasceu ainda no século XVIII, 1761, morreu no século XIX, 1834, e ele foi um pastor missionário batista particular.
que significa isso, o diretor Caio, para os nossos ouvintes? Os batistas particulares, eles fazem parte de uma tradição reformada, calvinista, que vem ali da mesma linhagem de Benjamin Keach, da mesma linhagem de John Bunyan, o autor do Peregrino, do famoso John Gill, um grande comentarista bíblico, John Rippon. Então, nós vemos aí na vida de William Carey todo um legado de tradição cristã. E como você pontuou muito bem, Caio, William Carey, ele não é um homem que apenas transmitiu para as pessoas conhecimento bíblico, uma escola dominical. Muito pelo contrário, William Carey, ele transmitiu também humanidade. Ele transmitiu muito conhecimento para as pessoas, né? Ele foi para a Índia, e quando ele vai para a Índia, ali no ano de 1793, ele fica 41 anos na Índia até a sua morte. E ele nunca mais retornou para solo britânico. Ele gastou toda a vida dele na Índia. E isso é uma coisa interessante, porque junto com ele não foi um homem que trabalhou sozinho. Ele trabalhou juntamente com um editor e um impressor gráfico muito capaz. O nome dele era William Ward, e juntos eles imprimiram mais de 213 mil exemplares da Bíblia. Olha, isso é uma coisa, é um volume fenomenal para qualquer gráfica atual. Se você pega isso no século XVII e isso no século XVIII e XIX, é um volume inimaginável de literatura. E se aí os nossos ouvintes se lembrarem o que a Índia era no século XVII e no século XVIII e XIX, a Índia era um país feudal. A Índia era um país tribal, a Índia era um país que não tinha qualquer infraestrutura. Ele fez uma verdadeira obra lá com William Ward, e não só com ele, mas também com o Joshua e com a Hannah Marshman. Eles foram grandes parceiros de William Carey para fundarem juntos mais de 120 escolas. E isso é um dado assim também inimaginável, porque fundar 120 escolas naquela época, em um país dividido por castas, né? Os nossos ouvintes devem lembrar que a cultura indiana, ela divide entre os párias, aqueles que não fazem parte da sociedade, ela divide em classes inferiores de trabalhadores, artesãos, e classes superiores, os brahmanes, e também, lá em cima, os escribas. William Carey, ele levou educação de qualidade, educação eminentemente clássica para crianças. E detalhe, homens e mulheres, porque naquela época na Índia não se educava mulheres. As mulheres eram todas analfabetas. E uma pouca porção apenas da população, das castas mais altas da Índia, elas eram educadas. Então, só nessa rápida introdução, nós percebemos a qualidade humana, a qualidade educacional e a visão ampla, uma visão, como hoje se usa dizer, uma visão holística de William Carey, uma coisa impressionante para o seu tempo, do século XVIII, do século XIX. Então, hoje, eu gostaria de nós podermos bater esse papo, né, diretor Caio, falando um pouco sobre o que explica essa excelência educacional, essa excelência acadêmica de William Carey. A grandeza dos feitos dele, a resistência da sua determinação, a habilidade incrível e multidisciplinar da sua educação, o impressionante legado que ele deixou para a ciência, para a história, linguística, botânica, direitos humanos e relações internacionais. Ele foi um homem que ele passeou em todos esses corredores do saber, mas com uma capacidade incrível. O que explica William Carey? O que explica a vida dele? Eu acredito que 3 coisas fundamentais. Uma vida genuinamente submissa a Deus, a sua educação, tanto formal quanto informal depois, e também trabalho duro. Eu acredito que essas 3 coisas formam a excelência e a capacidade educacional de William Carey. Então, seria isso que a gente abordaria hoje. Quer pontuar alguma coisa, Caio? Excelente, pastor. Hoje a noite é tua. Nós estamos aqui já com a manifestação das pessoas que nos acompanham e queremos ouvi-lo, pastor. Fique à vontade. Tá legal, meu querido. Vamos lá então, né? Primeiro ponto nosso então, William Carey, ele mostra uma vida genuinamente cristã, genuinamente submissa a Deus. Por quê? Porque nós estamos diante de alguém que é autenticamente cristão. No tempo de William Carey, e onde ele foi educado, na pequena vila
o nome da vila dele, onde ele cresceu, é Paulisbury. Até hoje, para vocês terem ideia, a vila onde ele cresceu tem 1.000 habitantes. Então ele é interiorano, ele é um homem do campo quase. De onde que um homem desse sai para ter todos esses feitos hoje? Considerado o pai das missões modernas. Ele é considerado também, viu, professor Caio? Philippe Melanchthon, na época da Reforma, ele é considerado o educador da Alemanha. Juntamente com Martinho Lutero, Philippe Melanchthon, ele é chamado de preceptor da Alemanha, aquele que tirou a Alemanha daquele período feudal, daquela idade de obscurantismo e que levou a Alemanha para um período de crescimento intelectual gigantesco. William Carey, ele é considerado também o pai do renascimento indiano. Então é uma coisa assim fenomenal. Nós estamos diante de um homem de uma capacidade inigualável quase. E o que explica isso? Ele teve uma experiência pessoal de conversão com Deus. Uma das primeiras frases que ele disse com relação à vida dele cristã, ele disse assim, olha, se eu acabar indo para o céu, será pela graça divina, do começo ao fim. É que ele mostra esse caráter eminentemente alinhado com a Reforma Protestante, com os puritanos batistas ingleses, do qual ele é um herdeiro direto. E quando William Carey está no leito de morte dele, tem uma outra frase muito interessante que ele disse para um amigo, um colega missionário, que ele disse assim, Sr. Duff, o senhor está sempre falando do Dr. Carey, do Dr. Carey. Quando eu tiver ido, não diga mais nada sobre o Dr. Carey. Fale do Salvador do Dr. Carey. Então, esse é o grande ponto da vida de William Carey. Ele era um homem cristão. Não só de palavras, não só de uma fé interior, mas ele era um homem público cristão. E esse ponto levou ele a um engajamento muito grande com a cultura. Por quê? Veja só, William Carey, ele trabalhou para Deus em todas as áreas que ele colocava a mão. O que significa isso? Ele foi sapateiro na Inglaterra, pastor, gerente comercial na Índia, tingidor de couro, professor, tradutor, editor, escritor. Ele foi botânico, cientista, defensor dos direitos humanos e embaixador em direito e em relações internacionais. Cada uma dessas múltiplas áreas que William Carey ele se dedicou, ele via todas essas áreas como de igual importância. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ele não considerava que era mais santo, que era mais sagrado ele ser um pastor e um missionário. Ele considerava que era tão importante quanto isso ser botânico. Ele considerava que era importante plantar jardins. Ele considerava que era importante a causa dos direitos humanos. Estamos falando tanto aí agora, né, que vidas importam, e aí vidas de uma cor, vidas de outra cor. William Carey, ele entendeu que todas as vidas importavam. E aqui é um adendo importante. Por quê? Porque William Carey vivia num período que a Inglaterra e o povo britânico consideravam os indianos como sub-humanos. William Carey não via assim. Ele via todos eles como imagem e semelhança de Deus. Então ele pôde se dedicar tanto, ele foi um homem de um alcance acadêmico tão grande, porque ele tinha uma visão correta de quem era o homem e de quem era Deus. E ele sabia que aos olhos de Deus, qualquer esforço que ele fizesse era um esforço sagrado. Então não era um esforço apenas na área missionária que ele fazia, era um grande esforço também na área das ciências humanas, das ciências biológicas, das ciências matemáticas. Nós vamos ver agora mesmo que William Carey, ele se dedicou e ele produziu muito material e ele produziu também, ele criou vários empreendimentos em áreas muito distintas do conhecimento humano. O que foi o responsável disso? O que levou ele a fazer tudo isso? Eu acredito que o nosso segundo ponto, a sua educação, diretor Caio. A educação de William Carey fez toda a diferença na vida dele. E você sabe tão bem quanto eu, né, à frente aí da direção do nosso colégio, William Carey, aqui na cidade de Franca, São Paulo, por que nós escolhemos ele como patrono? Nós poderíamos ter dado nome para esse colégio, de tantos outros nomes. Por que William Carey? Porque ele foi um homem que valorizou muito a educação. A educação para ele era uma coisa primordial.
O que o levou a considerar a educação assim? Ele é filho de professores. Ele é filho de professores. Eu sou filho de uma professora. Você é filho de uma professora também, diretor Caio. E nós sabemos o Verdade. valor. Bem- Não é verdade? Nós sabemos, Sim, nós sabemos o valor que é ter em casa pessoas que nos estimulam a estudar. E o pai de William Carey, o Edmund, ele era um professor. Ele era um professor de uma escola de caridade, lá na Inglaterra, lá nessa pequena vila onde eles moraram. Era uma escola de aldeia, era uma escola de caridade, beneficente, como a gente diria hoje, filantrópica, uma cidadezinha muito pequena, de 1.000 habitantes, e ele foi educado pelo próprio pai. Agora, um detalhe interessante, né, da educação de William Carey. Uma cidade tão pequena, um lugar tão pouco importante na Inglaterra, de onde que veio todo o conhecimento desse rapaz? De onde que veio toda a formação educacional do William Carey? Veio porque o pai dele e a escola onde ele estudou era uma grammar school. O que significa isso? Ela era uma escola de gramática. Falando isso para os nossos ouvintes modernos, não faz muito sentido. Puxa, ele estudou numa escola de gramática? O que é isso? Uma escola gramatical nada mais é do que o primeiro passo das artes liberais. Uma escola gramatical é o primeiro passo do ensino clássico. Ele estudou numa escola de trivium. Ele aprendeu gramática, ele aprendeu lógica e ele aprendeu retórica. As 3 artes essenciais para que você saiba educar a si mesmo ao longo de toda a vida. Isso fez toda a diferença na vida de William Carey. Infelizmente, pelas circunstâncias em que ele vivia, de uma família humilde, e também o local onde ele morava na Inglaterra não favorecia frequentar as grandes universidades, como Oxford, como Cambridge. Ele não poderia estar nessas universidades. Ele também não poderia estar em Bristol, que era uma universidade relativamente perto da casa dele, mas ele não tinha condições financeiras para estar lá. Então a educação formal de William Carey durou até os 12 anos. Ele estudou formalmente na escola somente até os 12 anos. E dali para frente, ele iria se dedicar a ser sapateiro. Mas olha só que coisa interessante. Nessa escola gramatical que ele estudou, o pai dele ensinou para ele o currículo clássico. Então ele aprendeu a dominar muito bem o inglês, ele aprendeu a dominar muito bem as regras da língua inglesa, ele aprendeu sobre literatura, ele aprendeu sobre lógica e matemática, e ele aprendeu também sobre retórica, a arte de se expressar bem e de maneira convincente. O que essas 3 coisas foram nas mãos de William Carey? Elas foram ferramentas esplêndidas, extraordinárias, porque com essas ferramentas ele foi capaz depois de se autoeducar em todos os lugares por onde ele passou. Olha só que interessante, diretor Caio. Quando ele vai aprender o seu ofício lá de sapateiro, ele viaja para uma cidade próxima ali, onde ele morava, e ele vai aprender a ser sapateiro. E enquanto ele trabalhava de sapateiro e depois trabalhava de tecelão também, ele aprendeu de maneira autodidata latim e grego. Ele estudou latim e grego sozinho. Mas por quê? Porque as ferramentas da educação clássica, essa educação que você encabeça aí no Colégio William Carey aqui de Franca, essas ferramentas capacitaram esse homem a aprender sozinho latim e grego. Até hoje, existe uma lista de línguas difíceis para se aprender no mundo. O árabe está entre elas, o russo, o coreano, o japonês também, mas no topo dessa lista continua estando o grego e o latim. As ferramentas da educação clássica deram a William Carey a condição de aprender isso, de maneira autodidata. E aí o que aconteceu? Quando ele não pôde frequentar estudos superiores, quando ele não pôde ir para uma faculdade e avançar no currículo superior de artes liberais, de artes clássicas, que é o quadrivium, né? A aritmética, a geometria, a astronomia, e quando fala astronomia, às vezes o pessoal acha que é estudar apenas o céu, né? Mas não é isso não. Dentro da astronomia está envolvido botânica, química, tudo que está relacionado às ciências da Terra, ciências naturais atuais. E música. William Carey não pôde estudar o quadrivium, e ele também não pôde frequentar estudos superiores. Mas a educação que ele teve de base
fez uma diferença grande também, porque mais tarde ele aprendeu como autodidata hebraico. Então, vamos só somando aí. Ele tinha um inglês muito bom, ele tinha um latim muito bom, ele tinha um grego muito bom, ele aprendeu hebraico. Então ele tinha uma formação humanista, uma formação renascentista completa. Só que ele era um homem com uma visão tão ampla. Por quê? Porque ele foi dotado por Deus também, na sua área de interesses, na sua área de dons e de domínios, de um interesse muito grande pela natureza. Então o que William Carey ele fez lá na sua pequena cidade, lá de Poulsbury? Ele criou um pequeno museu de história natural. Ele e a irmã dele, Mary, eles iam para os campos, para as matas, para os rios, pegava passarinho, pegava rã, sapo, pequenos animais, e ele aprendeu, Caio, a dissecar esses animais e aprendeu a empalhá-los. Ele começou a fazer um pequeno museu. Isso é um menino de 10 anos trabalhando assim, é um menino de 12 anos trabalhando com isso. Ele tinha um gosto muito grande também por pedras, por conchas e por peixes. E depois ele desenvolveu também um gosto muito grande por plantas, que foi a grande paixão da vida dele, e ele criou a grande paixão. E ele criou o primeiro jardim botânico da Índia. Só que o embrião disso estava lá atrás. O tanto que ele gostava, o tanto que ele ficava impressionado com a criação de Deus. E nisso, William Carey, ele seguia Sir Isaac Newton. Por quê? Porque Isaac Newton, o criador da mecânica moderna, da física moderna, ele falava assim, olha, tem 2 livros que a gente precisa sempre estudar. O livro da natureza, que nos revela a criação e a beleza de tudo que nós vemos, e as escrituras sagradas, que nos revelam o Deus que criou todas essas coisas. Então, para William Carey, o mundo era o mundo do pai dele, era o mundo de Deus. Ele estava ávido por conhecer esse mundo, ávido por perscrutar a natureza e todas as coisas que estavam ali. E o que ele fez então? Na sua jornada para a Índia, quando ele decidiu que ele gostaria de evangelizar e alcançar um povo que não conhecia o evangelho e um povo que estava culturalmente em trevas, ele toma um navio e ele leva meses para chegar até a Índia. Durante esses meses que ele estava no navio, sem ter muita coisa para fazer, o que ele fez? Ele começou a estudar como autodidata Bengali, uma das línguas faladas lá em Calcutá, onde ele chegaria na Índia. Imagina um homem desse, num navio, viajando por mais de 4 meses e estudando de forma autodidata Bengali. Esse é o fruto da educação cristã clássica. É uma pessoa capaz de estudar qualquer matéria. É uma pessoa capaz de estudar qualquer tipo de área de interesse e de se tornar mestre nela. Não é verdade? Pastor Danilo, eu gostaria de contribuir aqui com uma recapitulação, até porque o Instagram tem essa dinâmica, e eu gostaria novamente de situar quem chegou agora, porque a nossa conversa aqui é de alto nível. Nosso querido pastor Danilo está abordando a trajetória intelectual, a vida de estudos, a excelência educacional. E, pastor Danilo, é importante destacar novamente essa questão familiar, porque nós vivemos em dias onde se vitimiza a questão social e a falta de acesso a, digamos, alguma estrutura do Estado para a educação, e se culpabiliza uma criança e uma família. E quando nós olhamos para William Carey, nós vemos que não é de todo verdade isso. Nós vemos que uma família pobre, numa região pobre na Inglaterra, numa região rural, com pouco acesso à informação, mas com uma família disposta a apresentar o universo do saber. Vamos usar a analogia de colocar a criança no guarda-roupa de Nárnia, como o nosso C.S. Lewis fez. Fez de um guarda-roupa um mundo de possibilidades. Assim também a formação de William Carey, como o Senhor delineou bem aí na tua explanação inicial, pastor, ela nos mostra que o estímulo familiar é muito importante. E por que eu reforço isso? Nós vivemos num tempo onde se coloca a criança no centro do saber e há uma tendência teórica que diz que ela vai construir sozinha o seu saber com a ausência de estímulos. Não.
E William Carey é exatamente o contrário. Estímulos certos. Como você bem disse, 12 anos ele abandona o ensino formal por questões familiares, porém ele não abandona a paixão pelo saber. Exatamente. E ele estava realmente num frisson ali, pastor Danilo, que Jonathan Edwards tinha morrido há pouco tempo. Nós temos Whitefield pregando e Wesley. Nós temos toda essa herança reformada de um avivamento genuíno e que tinha por trás da formação desses homens, e William Carey, como você está expondo com clareza, ele tinha os nuances da visão de mundo cristã, pensando biblicamente, que essa é a nossa tarefa no Colégio William Carey, pastor Danilo, ensinar nossas crianças a terem uma visão abrangente de mundo, com as lentes da cosmovisão cristã, e também manusear bem as ferramentas da educação clássica, que William Carey, ele fez isso. Por isso ele estudou no navio, ele estudou em Calcutá, ele estudou em trabalhos pesados na Índia. Olha que contribuição que o senhor está nos trazendo hoje nessa rememoração do legado de William Carey. Muito bom. Verdade, Caio. Uma coisa interessante, né, de William Carey, ele é praticamente contemporâneo de David Brainerd, de Jonathan Edwards, de Gilbert Tennent, que foi um dos propulsores do avivamento lá nos Estados Unidos. Ele é contemporâneo de John e de Charles Wesley, contemporâneo de George Whitefield. Ele é contemporâneo de uma safra de pensadores e de pessoas envolvidas com o cristianismo de uma qualidade muito grande. Por exemplo, ele foi correspondente de Adoniran Judson, ele foi correspondente de John Newton, aquele famoso pastor ex-traficante de escravos que escreveu a música cristã mais famosa que existe, Amazing Grace. Ele foi correspondente de um grande membro do parlamento inglês, William Wilberforce. Então, William Carey está envolvido, talvez, no clímax de tudo que a Reforma Protestante, Calvino, Lutero... No clímax. No clímax. Ele tá no topo da onda. Ele tá ali na parte principal. Por quê? Toda a base intelectual e toda a base acadêmica, ela tinha sido colocada por homens como John Wycliffe, Thomas Bradwardine, como Erasmo de Roterdã. Esses homens, eles tinham colocado a base intelectual do Renascimento. Depois do Renascimento, você tem a Reforma Protestante e você tem uma base cristã solidamente edificada, com Lutero, Calvino, Zwinglio, Beza. Logo depois disso, você tem Melanchthon, preceptor da Alemanha. Melanchthon, preceptor. A rotina que eles faziam na Academia de Genebra, depois, né, mas também que começa na Alemanha, a rotina de estudo no latim, no grego, do pensamento cristão, realmente William Carey subiu nos ombros de gigantes. Foi isso mesmo. Por exemplo, você citou agora a Academia de Genebra e a Universidade de Genebra, né? Está de pé até hoje, funciona até hoje na Suíça. O que é a Academia de Genebra? Ela tinha 27 aulas semanais na Academia de Genebra. Dessas 27 aulas semanais na Academia de Genebra, 3 delas eram de teologia. Todas as outras, e lembra que nós estamos falando de Calvino, nós estamos falando de Theodore Beza, estamos falando de Pierre Viret, um gigante intelectual da Reforma, um gigante educacional da Reforma, Pierre Viret. Dessas 27 matérias, 24 delas eram matérias de medicina, de literatura, estudo dos clássicos gregos, estudo de gramática, estudo de retórica, geografia, história. Então você vê que a formação cristã clássica, ela não é uma formação de escola dominical, ela é uma formação que prepara santos, sábios, doutores, mestres da humanidade. E William Carey, ele é o quê? Ele é a nata de tudo isso que foi produzido, porque depois desse período reformador, nós temos o período puritano na Inglaterra, e da Inglaterra elizabetana, e isso produziu homens de uma capacidade em Oxford, em Cambridge, e depois os fundadores de Harvard, Dartmouth, Princeton, Yale nos Estados Unidos. William Carey, ele vem um pouquinho depois disso, e ele é o enviado de todo esse legado cultural que vem
desde Agostinho, na Uau. verdade, antes de Agostinho. Ele é um herdeiro de toda essa cultura que vem de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. E ele está Eu no topo. ouso a dizer, pastor, já que o senhor voltou mais, que ele tem uma certa familiaridade com Justino Marte, Justino porque Marte. William Carey ele manteve todo o entrelaçamento da visão de mundo cristã e passeou por todos os domínios, entendendo que a verdade ela é de Deus, onde quer que ela esteja. E Justino Marte deu um exemplo disso, num período difícil, onde as pessoas tinham dificuldade, um pouquinho antes ali daquela debandada para o deserto, que houve de muitos cristãos ali nos primeiros séculos. Justino Marte vem e fala, não, esse logos, essa razão universal que os gregos tatearam, ó, João tem razão, ela se fez carne, ela está entre nós. Esse legado realmente de pensar de maneira cristã, relembrando também o livro de John Stott, crer é também pensar. William Carey pensou de maneira cristã e passeou pelo pensamento humano, renascentista, da reforma protestante, e deixou esse legado extraordinário. Sim. Que bela colocação, pastor Danilo. Verdade. Caio, o que acontece é que ele teve um aprendizado muito hábil, ele foi ensinado ali nas artes clássicas, no Trivium, e depois ele teve uma vida abrangente. Ele não foi um homem focado só em uma coisa, que domina bem só uma área. Ele foi uma pessoa preparada para toda a vida. E é isso que a educação clássica, é isso que o Colégio William Carey, na cidade de Franca, se propõe a fazer. Nós não queremos educar os nossos alunos aqui no Colégio William Carey, com você à frente da diretoria, para que esses alunos eles sejam especialistas em uma área só. Nós queremos que eles tenham capacidade para desenvolver todos os talentos que Deus deu para eles em todas as áreas do conhecimento humano. Então, são pessoas sendo formadas para serem seres humanos de qualidade. É uma diferença muito grande. Eu queria, viu, Caio, citar uma frase aqui de Vishal Mangalwadi. Quem é esse homem? Ele é um dos grandes eruditos vivos hoje na Índia. Ele é um dos grandes pandits. Isso é o nome de um erudito indiano. Ele é um homem de muito respeito na Índia. E ele escreveu o seguinte sobre William Carey no ano de 1999, recente agora, 20 anos atrás. Veja só o que Vishal disse. Carey viu a Índia não como um país estrangeiro a ser explorado, mas como a terra do seu Pai Celestial, que deveria ser amada e salva. Ele acreditava que deveríamos controlar e entender a natureza ao invés de a temer, apaziguar ou adorar. Ele acreditava em desenvolver o intelecto ao invés de matá-lo como o misticismo ensina. Ele enfatizou que devemos desfrutar a literatura e a cultura ao invés de evitá-la como se ela fosse uma ilusão. Uau. Essa é a grande contribuição de William Carey. E isso é a força da educação cristã clássica, Caio. Essa é a grande força da educação cristã clássica. E é um movimento, viu, Caio, até para falar um pouco mais para os nossos ouvintes, que ele retornou, ele está vivendo uma ressurgência nos últimos 30 anos nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aqui no Brasil, nos últimos 5 anos, dos quais o William Carey é um dos pioneiros, somos a segunda escola de educação cristã clássica da América Latina, em Franca, São Paulo. Nós estamos aí também, talvez vivendo um período de renascimento em pleno século XXI. Que Deus soberano. É uma história de um Deus, do começo ao fim, não é, pastor Danilo? Sim. Usando vasos de barro como William Carey. Eu notei aqui algumas manifestações do pessoal até um pouco cabisbaixo. Puxa, quem dera tivesse alguém assim hoje. Pessoal, é tempo de estima, é tempo do nosso brio ser reativado, a esperança. A educação cristã clássica é uma ferramenta extraordinária. E nós, junto com a família de cada um de vocês que nos acompanha, nossos queridos familiares aqui, pais dos nossos alunos, você que é um seguidor aqui do Colégio William Carey, vá às fontes, estude. É tempo, de fato, no Brasil nós estamos
tendo um retorno à estudiosidade, à vida de estudos com prazer, né? Porque o William Carey, ele mostra o resultado da educação clássica cristã. Ela traz deslumbramento pelo que é bom, belo e verdadeiro. Não é algo enfadonho, pastor Danilo, Não. como foi a nossa formação de primário, de ensino fundamental, ensino médio. Hoje, com a educação cristã clássica, nós conseguimos, com a graça de Deus, colocar essa paixão no coração das crianças pelo conhecimento. E esse conhecimento é personificado também numa pessoa que é Cristo. Sim. E que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Por favor, pastor Danilo, prossiga. E agora, a noite é tua, meu querido. Não é não. Está sendo maravilhoso ouvi-lo aqui. Estamos falando do William Carey, ele que está mostrando aqui para nós o caminho. E uma coisa muito importante, educação cristã clássica e o William Carey, eles nos ensinam muito sobre humildade, ter todo o conhecimento, crescer tanto em intelectualidade, se for sem os princípios corretos, gera orgulho, gera soberba, gera prepotência. Mas a grande lição de vida aqui que nós podemos tirar da grande capacidade acadêmica de William Carey é a humildade. Ele considerava que ele podia fazer coisas grandes porque ele dependia de um Deus grande. E isso leva a gente para o nosso último ponto, trabalho duro. William Carey, como que você explica William Carey? Um homem genuinamente cristão e nascido de novo. Como você explica William Carey? Educação formal e informal, de alta qualidade. E como que explica também esse homem? Trabalho duro. Ele era um homem que entendia aquela frase dos reformadores e de Calvino, né? Ora et labora. Ele era um homem que vivia diante de Deus, mas suado. Ele vivia sempre suado trabalhando. Vamos só citar algumas coisas, né, de William Carey. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista da Inglaterra. Para os nossos ouvintes, é importante falar que essa Sociedade Missionária Batista, ela está de pé até hoje. Essa Sociedade Missionária Batista, ela continua sendo a maior sociedade missionária do mundo, até hoje. E isso é herança de William Carey. Ele está lá nas atas de fundação dessa sociedade. Um homem que tinha uma visão ampla do reino de Deus. Ele foi o fundador da Universidade de Serampore, na Índia, onde ele se estabeleceu. Serampore era uma colônia da coroa dinamarquesa, na Índia, e ele se estabeleceu lá e ele fundou a primeira universidade de Serampore. E essa universidade funciona até hoje, com muitos cursos, se eu não me engano, são mais de 20 cursos até hoje. Ele foi professor do Fort William College, em Calcutá, na Índia. É interessante falar isso porque William Carey, ele não tem nenhum título acadêmico, ele não é bacharel em nada, ele não é mestre em nada, ele não era doutor em nada, mas ele foi um homem que, como teve as ferramentas da educação, as ferramentas do aprendizado, através da educação cristã clássica, foram colocadas nas mãos desse homem, ele se autoeducou e ele dava aula para doutores. Caio, um dado interessante, nos Estados Unidos, as universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos, elas fazem parte de um negócio que chama Ivy League. A Ivy League, ela congrega as universidades lá de Harvard, de Princeton, de Yale, Dartmouth e algumas outras da Nova Inglaterra. Uma das universidades lá, a Universidade da Pensilvânia, uma das universidades chamada de Brown University, ela viu com tanta grandeza a qualidade acadêmica e a qualidade educacional de William Carey, que concedeu para ele o maior grau de doutorado que existia na época. Ele foi consagrado por uma das maiores universidades do mundo. Um honoris causa genuíno, né? Genuíno, um honoris causa genuíno e com um grau acadêmico elevadíssimo. Que mais? Ele foi o tradutor, isso aqui mostra a inteligência de William Carey e o tanto que ele via que a cultura, ela não é oposta a Deus. O que ele fez? Ele se dedicou à tradução da Ramayana. O que é Ramayana? Ramayana, juntamente com a Mahabharata, são os dois grandes livros épicos, clássicos da Índia. A Ramayana e o Mahabharata, eles são como se fossem os Lusíadas
para a língua portuguesa, como se fosse a Bíblia em alemão de Lutero para a língua inglesa, e como se fosse Fausto de Goethe, lá da língua alemã. A Mahabharata e a Ramayana, são as duas obras mais importantes da literatura épica indiana. Ele traduziu os 3 volumes da Ramayana, e ele fez isso a partir do sânscrito. Sânscrito é uma língua dificílima, muito pouco conhecida até pelos indianos. Ele se dedicou, e junto com as traduções que ele fez da Bíblia, ele também levou a cabo a tradução desses Lusíadas indianos. E isso aí fez com que ele fosse muito admirado na Índia. E olha só que dado interessante, né? Ele tinha muita estratégia, ele era um homem de uma perspicácia grande. Fazendo isso, ele ganhou um reconhecimento muito grande dos políticos e dos homens de influência da Índia. A partir disso, com o que ele trabalhou? Ele se envolveu em causas humanitárias e diplomáticas. Tinha uma prática na Índia chamada de sati. O sati, o que era? Quando um homem morria, a esposa desse homem, ela deveria ser amarrada na pira funerária, na fogueira desse homem, e ela deveria ser queimada viva junto com esse homem, para que os dois pudessem, na crença hinduísta, na crença indiana, pudessem desfrutar juntos de uma nova vida. William Carey, como ele era um homem que mostrou tanto amor pela Índia, eles ouviram o posicionamento de direitos humanos de William Carey, e é importante lembrar que direitos humanos nasceu do cristianismo. Direitos humanos é uma obra eminentemente cristã. Se você vai para o islamismo, se você vai para o hinduísmo, para o shintoísmo e para qualquer outra fé e qualquer outra religião, seja ocidental, seja oriental, não existem direitos humanos. Porque somente o cristianismo considera brancos, negros, pardos, ricos, pobres, belos, feios, como imagem e semelhança de Deus. Então William Carey, ele foi muito ouvido em todas essas pautas. Por quê? Porque ele se dedicou também com excelência à área educacional. E ele conseguiu, viu, diretor Caio, abolir essa prática do sati de toda a cultura indiana. Foi um feito histórico, uma coisa impressionante. O que mais que a gente poderia dizer, né, de William Carey? Ele foi, e isso é para mostrar a abrangência do conhecimento dele, ele foi o fundador da Sociedade Botânica, Agrícola e de Horticultura da Índia. Como que o homem tinha tempo para fazer um negócio desse? Como que um homem desse ele tinha capacidade, tinha interesse, tinha qualidade de se dedicar a plantas, jardins, agricultura, horticultura? Novamente, educação cristã clássica. Uma grande visão de Deus e uma grande visão do mundo que Deus fez. Tem um outro dado que às vezes ele é pouco explorado na biografia de William Carey. Ele fundou o primeiro banco cooperativo da Índia. Ele tinha conhecimentos técnicos em matemática e economia. O primeiro banco cooperativo da Índia foi fundado por William Carey. Então você vê o tanto que é ampla a qualidade desse homem. É tão impressionante os feitos de William Carey na área acadêmica que ele foi convidado para se tornar membro da Sociedade Científica Linnean da Inglaterra. Se alguém quiser pesquisar o que é a Sociedade Científica Linnean da Inglaterra, ela é uma sociedade científica de primeira linha, apoiada pela realeza inglesa, e ela recebia altas somas de dinheiro naquela época. E quem participava dessa sociedade eram homens e eram lordes da alta sociedade. Foi tão importante o trabalho que ele fez que ele atuou até nessa área e foi convidado como membro da Sociedade Científica Linnean. Outra coisa interessante, ele foi membro da Sociedade Asiática de Bengali, uma sociedade da Ásia. Ele foi convidado para estar ali junto também e trabalhar com essa sociedade para a promoção de uma língua indiana. Quantas línguas William Carey falava? Ele era um linguista versado em inglês, latim, hebraico, grego, bengali, sânscrito, hindustani, marathi,
Punjabi e dialetos sikhs. Cara, só para a gente ter uma ideia, isso representava 1/3 da população mundial. Essas línguas aqui representavam 1/3 da população mundial. Quando ele traduziu as Bíblias que ele traduziu para mais de 40 línguas daquela região oriental do mundo, ele traduziu a Bíblia para mais de 1/3 da população mundial. É um feito incrível de um homem zeloso, de um homem simples. O que mais que ele fez? Ele escreveu um dicionário dessas línguas todas e ele juntou depois tudo isso num dicionário poliglota. E ele foi escritor de várias gramáticas. Várias dessas línguas não tinham gramática. Ele criou a gramática dessas línguas. Então você começa a ver essas coisas todas e fala assim, o que explica William Carey? O que explica a excelência educacional de William Carey? Uma grande visão de Deus e uma grande visão da educação. Eu tenho certeza que é isso que nós precisamos, diretor, para os dias de hoje e para um colégio hoje. É verdade. É verdade. Um Deus soberano, um Deus grande. Muito bem explanado, pastor. E eu, enquanto te ouvindo aqui, pastor, lembrei trouxe à memória, tentei montar aqui uma imagem de William Carey com um pouco mais ali de entre 19 e 23 anos, se eu não me engano, apresentando para Andrew Fuller e seus amigos no início da Sociedade Missionária Batista. Andrew Fuller, o legado dele é muito rememorado no meio batista, e ali ele leva aquele documento que ele fez, uma persuasão, um convite, um documentário, um calhamaço dizendo da importância da evangelização dos povos distantes, dos povos pagãos. E ali ele usa toda a ferramenta, toda a força da educação clássica cristã. Ele usa dados qualitativos, quantitativos, ele trabalha a retórica, porque retórica, para quem ainda não conhece a profundidade do Trívio, não é só o que o pastor Danilo tem, falar bem, é escrever bem, é registrar bem, é se expressar, seja numa prova, na vida, de maneira bela, verdadeira, e William Carey fez isso, e no mesmo dia ele já foi aprovado com um fundo mínimo que eles tinham para ir para a Índia. Então, eu me lembrei dessa capacidade de se expressar e que repercutiu, refletiu durante toda a vida dele na elaboração de dicionários, de traduzir a Bíblia. Aí. Ele, em 20 anos, o trio aí de Serampore, ele e seus dois amigos, eles fizeram mais do que 16 séculos de história da igreja no tocante à tradução da Bíblia. Que homem hercúleo. Aqui, a Raquel, que é mãe da Sarinha, nossa aluna, ela fez um comentário, pastor Danilo, que o William Carey é um grande remidor do tempo, e é verdade. Olhar para o legado de William Carey é rememorar também a advertência do apóstolo Paulo, que nós precisamos remir os nossos tempos. E educação clássica cristã diz tudo a respeito disso, porque você ordena seus apetites, pastor Danilo, Sim. Suas emoções, suas prioridades, educação da vontade. Então você tem bem distinto o que é prioridade, o que não é. O William Carey se moveu assim. Tem trechos do diário dele, pastor, é muito lindo. De manhã ele lendo o Novo Testamento em grego. À tarde ele trabalhando numa tradução de um novo manuscrito. À noite ele fazendo um culto público em inglês, ali com a sua comunidade. Realmente foi uma rotina muito equilibrada e balanceada. E o senhor acha que a educação clássica, de fato, tem a ver com essa questão da ordenação das prioridades, pastor Danilo? Olha, eu não tenho nem dúvida quanto a isso, viu, Caio? Porque a educação clássica, ela ensina a gente a enxergar o que é bom, o que é importante e o que é essencial. E essa é uma distinção que ela precisa muito ser feita no nosso mundo hoje, e principalmente para os pais cristãos. Nós estamos rodeados hoje de uma gama de informação, de um volume de conteúdo muito grande. E às vezes nós podemos ficar ali emaranhados em tanta coisa boa, mas que não é o essencial, que não é a prioridade. E podemos estar envolvidos com tanta coisa boa e deixar de chegar naquilo que é excelente. Então a educação cristã clássica, ela ajuda a vida de uma pessoa
a colocar escalas de prioridade do que ela pode, do que ela deve fazer. Porque é muito interessante na educação cristã clássica, que William Carey foi um filho dessa educação, que ela prioriza muito bem tudo aquilo que é essencial, ela coloca na ordem do dia. Ela não perde de foco aquilo ali. E isso é Na muito ordem importante. Isso é muito importante, porque se não for colocado dessa forma, com o volume hoje de informações, mídias sociais que nós temos, a gente se perde. A gente se perde no meio de tantas boas causas, mas que às vezes não são as melhores causas. E tem um ponto, viu, diretor Caio? A educação cristã clássica, ela ajuda muito as pessoas a se dedicar para o seu dom. Isso aqui eu acredito que é muito importante nós falarmos antes de terminar a live. Nós não podemos fazer... Só de segundo aqui, pastor, para o senhor ficar à vontade, nós temos aqui aproximadamente uns 5 minutos. Excelente. Fica à vontade. Tudo bem. Vamos lá então. O que é importante que a educação cristã clássica mostra? Que nós não somos capazes de fazer todas as coisas. É um mito moderno que você pode ser tudo o que você quiser. É um mito moderno e ele está sendo propagandeado como um mantra hoje, através da televisão, da internet, das mídias sociais, de propagandas esportivas, propagandas de produtos hoje. Seja quem você quiser. Você pode tudo o que você quiser. Não, nós não podemos. Um elefante não pode voar. Ele não foi criado para voar. Nós não podemos. Um pássaro, ele não é um hábil nadador, igual a baleia azul. E a educação cristã clássica, ela coloca as coisas no devido lugar. Nós vamos fazer muito bem e com excelência aquilo para o qual nós fomos chamados. Aquilo para o qual nós somos vocacionados. E eu não acredito, viu, diretor Caio, em uma educação melhor para a formação do ser humano de modo integral e de modo dele aproveitar todas as habilidades que ele tem do que a educação cristã clássica. Por quê? Porque ela faz aparecer no indivíduo aquilo que ele tem de melhor e não ilude ele, fazendo ele pensar, como várias pedagogias e como várias psicologias da educação moderna, que ele pode ser o que ele quiser. Não. Isso faz a gente perder tanto tempo, faz às vezes as pessoas passarem por tantos testes vocacionais e começar uma faculdade e não terminar, começar outra faculdade e não terminar, se dedicar para um curso e não terminar. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa não está dedicando toda a força que ela tem para a área que ela é boa. E a educação cristã clássica faz exatamente isso. Ela torna as pessoas com um conhecimento abrangente de várias coisas, mas com uma arte. Os americanos chamam isso de state of art. Eles são pessoas que têm uma habilidade, uma especificidade grande naquilo que eles fazem bem. Isso é educação cristã clássica. Excelente. Pastor Danilo, fica à vontade para suas considerações finais. Perfeito. Depois eu encerro aqui. Nessas Porque está muito rico. A vontade é deixar cair e abrir outra live. Porque está muito rico a conversa contigo. Mas essa é a tua primeira live no Instagram. Vou confidenciar aqui para o pessoal. E não é a última. Logo, logo estaremos novamente, se Deus assim permitir. Vamos repetir sim. Suas considerações finais, pastor Danilo. Olha, eu diria então, resumindo, né? William Carey, o que explica esse homem? Explica a atuação soberana de Deus na vida de alguém que não era para ser, na vida de alguém rural, interiorano, a vida de alguém que não estava nos grandes centros, que não estava na mídia, né? Que não era popular, mas ele era um homem lá escondido. E isso nos lembra muito um texto da Escritura que diz: eu o escondi como uma flecha limpa na minha aljava. William Carey era uma flecha limpa na aljava de Deus. Não é só capacidade, não é só trabalho duro, não é só intelectualidade e erudição verdadeira que explica William Carey. Ele é um fruto da graça de Deus. Mas juntamente com essa graça, ele é um fruto de educação cristã clássica e ele é um fruto de quem aprendeu essas ferramentas perdidas da educação, como a Dorothy Sayers fala, e ele pegou essas ferramentas e não as jogou fora. Ele utilizou essas ferramentas muito bem no tear, ele utilizou essas ferramentas fazendo sapato, ele utilizou no navio indo para a Índia, ele utilizou durante os vários anos infrutíferos na Índia,
ele utilizou durante períodos e períodos de doenças, de dificuldades, ele sempre utilizava essas ferramentas da educação cristã clássica. E o último ponto, trabalho duro. Ele trabalhava. Ele não era um homem que comia o pão da preguiça. Ele não era um homem que se deixava abater pelas circunstâncias. E a educação cristã clássica, viu, diretor Caio, ensina isso também. A gente desprezar o ócio, a gente desprezar a preguiça. Hoje está muito em voga. As pessoas hoje, elas trabalham para que possam ficar depois à toa, para que possam ficar tranquilas. Elas estudam para que possam ganhar um bom salário e depois descansar. O William Carey ensina para a gente que ele trabalhou, que ele estudou e que ele confiou em Deus, mas ele não foi preguiçoso. Ele não utilizou do ócio, ele foi um homem operoso. E é isso que a educação cristã clássica, que está sendo oferecida aqui no Colégio William Carey, quer proporcionar para todos os nossos alunos, não é verdade? Muito bom, pastor Danilo. Quem puder, coloca aquelas palminhas virtuais aí para o nosso querido pastor Danilo. Sensacional. Alguém se expressou aqui, história linda, exatamente, é isso mesmo. E algumas pessoas aqui se manifestaram, pastor, dizendo que estão com sede de conhecimento, querem aprender mais sobre a educação cristã clássica. Eu gostaria de indicar aqui nossos amigos que estão aqui na live também, da Editora Trinitas. Esse livreto da Editora Trinitas, Moldando Mentes e Corações, é um ótimo manual introdutório para que você entenda um pouco mais do que nós abordamos aqui. Não é somente uma metodologia educacional, são ferramentas de fato, que levam uma criança, um aluno, um aprendiz para a verdadeira liberdade. Eu resumo William Carey, pastor Danilo, como uma montanha, né? Que ele é grande, nós vamos até ele e enxergamos longe, mas também ele é pequeno para ser adorado, porque ele apontava para aquele que é maior do que as montanhas, para o Deus soberano.